É, meus amigos, o gigante venceu. Afinal, o Milan bateu o PSG por 2-1. No confronto do time com maior tradição, em comparação ao time que melhor está estruturado em elenco, financeiramente, atualmente, o Milan conseguiu vencer e com muita autoridade. Vitória por 2-1 de virada, no jogo em que a gente começou com um possível candidato a vilão, o Loftus-Cheek, já que no gol do Paris Saint-Germain a gente teve a cabeçada do Marquinhos no primeiro pau e o desvio do Skriniar completamente livre no segundo para fazer o gol do 1-0, sendo que quem estava marcando individualmente, era uma marcação individual, era o Loftus-Cheek com o Skriniar. E quando a bola é cruzada para a área, o Loftus-Cheek praticamente dorme, como se ele tivesse apagado, deixa o Skriniar seguir nas suas costas, sozinho, livre de marcação, para encontrar e desviar a bola, que faria 1-0, mas o Milan não se impactou com o gol do PSG, contando com o apoio da sua torcida, foi para cima e quase que imediatamente, uns 4 minutinhos depois, o Rafael Leão viria a igualar o placar. Um Rafael Leão que tomou quase que conta da partida, foi muito bem, o cara que era mais acionado ofensivamente no time do Milan, e justamente é o dono desse time, é o camisa 10, é o cara de maior qualidade técnica, é o cara com o maior poder ofensivo. Empatou o jogo e viu o Loftus-Cheek ser o cara que se juntou a ele para tomar conta das ações da partida. O jogo foi ficando equilibrado, o Loftus-Cheek era um cara que desequilibrava justamente o meio campo do PSG, numa partida em que o Zaha Emery não foi bem, o Vitinho também não conseguiu produzir o melhor do seu futebol, o Garcho também meio que apagado, surgindo para fazer faltas pontuais, e o Loftus-Cheek era um cara que conseguia se desvencilhar da marcação, era um cara que puxava o contra-ataque em velocidade, puxava a transição rápida do Milan, e em várias oportunidades incomodou demais o time do PSG, e com o Milan conseguindo criar, conseguindo incomodar, conseguindo ser ágil, principalmente criando nas transições em velocidade, o Milan conseguiu chegar ao segundo gol, num lance em que o Theo Hernandes foi de suma importância, a bola é recuperada pelo Milan no ataque, e o Theo Hernandes cruza para o Giroud conseguir desviar de cabeça, num lance até curioso, porque a gente tinha um Rafael Leão caído na área e o Hakimi também caído. Um Hakimi que, numa jogada que eu não sei nem o porquê, ele optou por ir para o chão, pedir o atendimento. No cruzamento que veio para a área, na direção do Rafael Leão, o Hakimi marcava ele, mas mal pareceu que teve contato entre os dois. O Rafael Leão ficou meio que desistindo da jogada no chão. O Hakimi sai do lance da dividida em pé e opta por se abaixar e pedir um atendimento. O juiz não entendeu que não tinha sido nada, e para mim, corretamente, não teve nem choque de cabeça, estava inclusive na transmissão pelo VSR, o que faria o juiz obrigatoriamente parar o jogo, isso não aconteceu. A jogada seguiu, o Theo Hernandes espertamente foi para cima, fez o cruzamento, tinha o Hakimi no chão, o Marquinhos se distanciou da jogada, pedindo também uma paralisação, e o Giroud venceu o Skriniar na cabeçada para fazer o 2-1. O jogo, a partir daí, começou a ter um pouco do PSG mais desesperado pela vitória, criando mais, indo para cima, já que o resultado era completamente oposto do que o PSG precisava, perdendo as duas partidas fora de casa até aqui, conseguindo seus pontos somente no Parque dos Príncipes, e um resultado que embolou completamente o grupo. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, porque, seguindo o que a gente costuma fazer aqui no canal, vamos falar grupo a grupo, começando pelo grupo do Atlético de Madrid, o grupo que a gente teve o Atlético de Madrid passando o trator para cima do Celtic, 6-0, um Atlético que com o resultado vai à liderança, conta com mais uma brilhante atuação de Griezmann e de Morata. Há de se dizer que o Celtic estava com um a menos desde os 23 minutos do primeiro tempo, já que o Maeda foi expulso, mas, sinceramente, pessoal, eu acho que a gente ainda tem que considerar como algo muito relevante de 6-0, porque eu já vi o Atlético de Madrid do Simeone, mesmo com a mais, se complicando e pouco criando, às vezes até se fechando e não conseguindo um resultado tão positivo como esse. É um Atlético de Madrid com uma ideia um pouco mais ofensiva, mais criação, contando com uma temporada muito impactante de Morata e de Griezmann até aqui. Ambos fizeram 2 gols, a gente tem o Lino, o ala esquerdo, também sendo bem relevante, um golaço e uma assistência, 6-0, amplo domínio. Isso é meio que até surreal. A gente veio por anos o Atlético de Madrid ser o time oposto disso, o time mais defensivo, independente da situação do jogo. E o Atlético conseguiu vencer por 6-0, assumindo a liderança, conseguindo conquistar pontos importantíssimos num grupo que tem 3 ainda vivos na luta pela classificação. Nesse bolo está a Lazio, que venceu o Feyenoord por 1-0,
com um jogo extremamente duro, um jogo bem disputado, números bem parecidos entre as equipes nas estatísticas, e o Immobile foi o cara que decidiu o jogo para Lazio, fazendo o gol, o único gol da partida, 1-0, o 200º gol do Immobile com a camisa da Lazio. É um desses caras que a gente tem que reconhecer que são ídolos em atividade por seus clubes. O Immobile é um ídolo para a Lazio, mas o fato é que o Immobile decidiu a partida, 1-0, jogo tenso, mas que mantém a Lazio viva e brigando por classificação. Nesse grupo a gente tem o Atlético de Madrid em primeiro com 8 pontos, a Lazio em segundo com 7, o Feyenoord vivo com 6 e o Celtic praticamente eliminado. Na verdade, acho que já eliminado matematicamente, já que não passa mais dos 7 pontos, mesmo se vencer os 2 últimos jogos. Seguindo para o grupo F, justamente o grupo do PSG, a gente já citou a partida super interessante, o jogão contra o Milan, que o PSG perde por 2-1. A gente cita agora outro jogo do grupo, o Borussia Dortmund vencendo o Newcastle por 2-0. Gols de Füllkrug e gols de Brandt. Um Dortmund que foi extremamente surpreendente nas últimas 2 rodadas desse grupo, já que o Dortmund era a quarta força para muita gente, inclusive para mim. Eu citei nesse grupo na prévia, antes dos jogos começarem, da fase de grupos começar, que o Dortmund era o quarto time em força nesse grupo, e acaba a quarta rodada com o Dortmund na liderança. Vitória por 2-0 contra o Newcastle, o Dortmund apostando na transição rápida em velocidade. O segundo gol, inclusive, escancara isso com o contra-ataque. Até curioso, porque o Newcastle se lançou completamente à frente, buscando o empate, mas num lance de falta ali, se não foi falta, escanteio. Tem o corte e o ADMI lança em velocidade o Brandt, que estava num 2 contra 1 no meio campo. Tinha um cara do Newcastle e mais ninguém para proteger a defesa. E o Brandt sai no 2 contra 1, arranca a velocidade, faz o gol e coloca o Dortmund na liderança, em uma situação atualmente favorável para o Dortmund buscar essa classificação. Começa com uma quarta força e termina a quarta rodada na liderança, no grupo que tem o Dortmund líder com seus 7 pontos, PSG em segundo com 6, ainda vivo, indo enfrentar pela frente o Dortmund, e um jogo de volta contra o Newcastle no Parque dos Príncipes, que o PSG vai ir pressionado. Ainda não teve resultados negativos em casa, venceu os 2 jogos, mas perdeu para o Newcastle na Inglaterra por 4-1, é a esperança do Newcastle. O Milan fica em terceiro com seus 5 pontos e o Newcastle está em quarto com 4 pontos. É o grupo da morte, tendo todo mundo vivo após a quarta rodada, todo mundo vivo e todo mundo podendo morrer. Super interessante de acompanhar essas 2 últimas rodadas desse grupo. A gente vai falar agora do resultado do City. O City que venceu o Young Boys por 3-0, com 2 gols do Haaland, o Haaland se tornando um dos 20 maiores artilheiros da história da Champions, mesmo com tão pouca idade. É um cara que a gente dispensa comentários, fazedor de gols nato, vai brigar por essa artilharia de Champions mais uma vez, e tem todo o potencial para ser, já que o City deve bater semifinal ou final. Ele já foi o artilheiro da última edição e começa brigando bem, apesar das 2 primeiras rodadas ele ficar atrás, não conseguir fazer nenhum gol. Já nessas últimas 2, já consegue brigar ali entre as principais peças da artilharia, entre os principais artilheiros dessa edição. Um atropelo do City. Se a gente pega as estatísticas, é absurdo. 27 chutes contra nenhum, 10 no gol contra nenhum do Young Boys, 72% de posse do City contra 28 do Young Boys. Show do City, Haaland vai brigar pela artilharia e City classificado junto ao Leipzig, que venceu também o seu jogo por 2-1 fora de casa contra o Estrela Vermelha, com Xavi Simons fazendo golaço, o Openda fazendo o segundo, o Henriques diminuindo, fazendo gol contra a favor do Estrela Vermelha, mas é um Leipzig que já garantiu a sua classificação, passa junto com o City em primeiro já com 12 pontos, o Leipzig em segundo com 9, o Estrela Vermelha com 1 e o Young Boys em último com 1. Era o esperado, City e Leipzig classificando, e a Estrela Vermelha e o Young Boys vão brigar pela vaga na Europa League. A gente segue com o grupo do Barcelona para finalizar. O Barcelona que perdeu por 1-0 contra o Shakhtar Donetsk. O Shakhtar está jogando na Alemanha por conta de toda a situação dos conflitos lá no seu país. O Barcelona titular conseguiu perder para o Shakhtar por 1-0, num jogo que o Barcelona teve mais posse, teve toda aquela situação que a gente já conhece, mas o Shakhtar conseguiu vencer com um gol do atacante Sikan. 1-0, um resultado que faz o Porto sonhar com a possível liderança e que mostra uma fragilidade do Barcelona, ainda instável nessa temporada, não conseguiu se encontrar defensivamente como na última. O trabalho do Xavi tem seus altos e baixos nessa temporada 23-24. O Barcelona caiu num grupo muito fácil, se não era candidato inclusive a não se classificar para as oitavas de novo, mas num grupo com Shakhtar, Royal Antwerp e Porto, não tem como não classificar, mas a liderança está ameaçada, porque o Porto venceu o Antwerp por 2-0, com gols de Evanilson e Pepe, já no final do jogo.
Evanilson mais uma vez deixando dele, fez um hat-trick no jogo da ida contra o Antwerp, agora fazendo no da volta também. E o Porto pode sonhar com essa primeira colocação, já que está igualado em pontos com o Barcelona, ambos com 9 pontos. Porto ainda na segunda colocação, pelo confronto direto. E a gente tem o Shakhtar em terceiro com 6, o Antwerp em quarto com nenhum ponto. O Shakhtar pode querer complicar a vida do Porto buscando um sonho na classificação, mas se o Porto vencer o seu jogo contra o Shakhtar, fica no confronto direto com o Barcelona e se enfrentam na próxima rodada, Barcelona e Porto, com o mando de campo do Barcelona, mas o Porto pode sim sonhar com essa classificação na liderança. Por que não? Bom, um dia de Champions movimentado, super interessante. Acho que o grande destaque do dia é a vitória do Milan, um grupo super embolado do Milan, com o Dortmund, PSG e Newcastle. Todo mundo sai dessa última rodada, dessa quarta rodada, com chance de classificação nesse grupo. Vai ser interessante demais acompanhar. Amanhã tem mais, a gente vai fazer vídeo aqui no canal também. Então conto com a sua presença. Muito obrigado pelo apoio no vídeo de hoje. Compartilhe se você conhece alguém que tem acompanhado a Champions e gosta de análise e comentários. Valeu, até o próximo.